Mais uma reunião para o estudo semanal do Evangelho. A gente continua no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E hoje nós temos duas parábolas aqui para estudar: a parábola do mal rico e a parábola dos talentos. Nós vamos estudar só essas duas hoje, porque dá para extrair bastante lição dessas duas parábolas. Então, se a gente misturar, vai confundir. A gente vai fazer esse encontro, essas duas parábolas, depois a gente dá andamento, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui, a Carolzinha vai fazer a gentileza de ler para a gente. Então vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso conhecimento nessa jornada evolutiva. Agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, vamos iniciar os nossos estudos Coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá, Carolzinha. Então, vamos lá. Capítulo 16, Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e gritando disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhes respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe diz: Eu vos suplico, pois pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tem 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitar. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou, perdi aqui, e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um,
foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos reestabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu o estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do nosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituí-lo que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que lhe se tire, pois, o talento que tem e deem-no àquele que tem 10 talentos, porque dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Até medo, né? Choro e ranger de dentes. Bom, vamos primeiro falar da parábola do mal rico. Tendo o rico sendo beneficiado por uma suntuosa quantia de dinheiro, via diariamente o mendigo Lázaro, que não tem nada a ver com o Lázaro que foi ressuscitado, é só homônimo, ali na frente da casa dele, cheio de chagas, cheio de feridas, e nem as migalhas do que ele comia ele dava. Desencarnaram os dois, foram para a psicosfera ou para a espiritualidade. E aqui é onde fica claro para nós a lei universal imutável da atração. O que eu vibro no planeta Terra? O meu espírito vibra dinheiro. Eu sou um servo do dinheiro. Eu sirvo ao dinheiro. Quando eu desencarno, eu sou energia concentrada, meu corpo físico. Meu espírito nada mais é do que energia sutil. O meu pensamento, que forma a psicosfera, é energia. Quando eu desencarno, essa é a energia. Espírito é atraído para essa energia da região da psicosfera que serve o dinheiro. Lei da atração, gente. Pura e simples. Beabá. Eu vibro dinheiro, eu sou atraído pela região onde vibra dinheiro. Só que nessa região não tem carteirada, não tem suborno, não tem sabe com quem você está falando, não tem juiz. É e acabou, seja para quem for. O mendigo, resignado com a doença, resignado com as suas moléstias, desencarna e vai para o seio de Abraão, ou seja, para o colo de Abraão, para o castelo de Abraão. O rico, olhando aquilo lá, fala: pô, me dá que ele me molhe aqui um pouquinho de água, né? Me dá um pouquinho de água. E Abraão fala: não, ele não pode passar daqui para aí, e nem você para cá. Porque
Ele está em observação, ele não está preparado para ir aí te buscar. E tampouco você para vir para cá. Você tem muito que aprender para vir para cá. Porque te foi dado um monte lá na Terra e você não dividiu. Você usou mal. Então você tem muito que aprender aí ainda para vir para cá. E aí o rico fala: então permita que ele vá falar lá para os meus irmãos na Terra mudarem de vida, porque senão eles vão vir parar nesse inferno que eu estou. E aí Abraão fala: mas por quê? Moisés e os outros apóstolos estão lá falando. Ah, mas eles não vão ouvir Moisés e os outros apóstolos. Tem que ressuscitar um morto para ir lá falar com ele. Salomão fala: mas espera um pouquinho. Ele não está ouvindo nem os vivos, não é ouvir os mortos? Não. Se ele não está ouvindo os vivos, que estão lá, Moisés e os outros apóstolos falando para ele, não é os mortos que eles vão ouvir. E ficou assim. Então, o que eu falo de psicosfera? A psicosfera é uma camada formada por nossos pensamentos, projetada acima da biosfera, onde tudo que vocês pensam se acumula. É como a nuvem do computador. Tudo que você faz aqui vai para essa nuvem e fica guardado lá. Os meus pensamentos, minhas ações e minhas palavras vibram em que sentido? Do ódio, da inveja, da ganância, do amor, da caridade, do auxílio ao próximo. E quando eu desencarnar, o meu espírito, que comanda esse veículo de manifestação, então a minha vontade que eu expresso aqui na Terra é a vontade do meu espírito, não é minha, ser humano. O pensamento que eu expresso aqui é o pensamento do meu espírito, não minha, ser humano. Ele sai desse corpo e automaticamente é atraído para a região que vibra o que ele vibrava aqui. Básico, tranquilo. Por isso eu tenho que cuidar da minha vibração aqui, para quando eu desencarnar, eu já ir direto para a vibração compatível com a minha vibração na Terra. Se eu sirvo Jesus, se eu sirvo a Deus, eu vou para a vibração de quem serve Jesus e serve a Deus. Agora, a parábola dos talentos. Um dos talentos. Talento é dinheiro, gente, tá? Naquela época, talento era dinheiro, dinário, enfim, mas é dinheiro. Então, deu lá 5 moedas para um, recebeu 10. Deu 2 moedas para o outro, recebeu 4. Deu uma moeda para o outro, recebeu uma só. Alguém que veja essa parábola de uma forma reta, de uma forma oblíqua, vai dizer: pô, mas que cara injusto, né? Deu 5 moedas para um, 4 para o outro e uma só para o outro. Está na cara que ele não ia conseguir ampliar uma moeda só. E aqui fica claro que não é o quanto, mas o que você faz, o talento que ele te dá. Talento pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser dinheiro. E o mal rico usou mal o talento recebido, da quantidade de dinheiro. E foi para a vibração do dinheiro. Isso é castigo de Deus? Não, é lei da física. A minha energia é atraída por uma energia igual. Tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, com a minha reforma íntima. Então vamos lá. Um deu 10, outro deu 5, outro deu 4 e o outro deu um só, devolveu. Quando Deus dá um talento, é para que você expanda, para que você amplie esse talento.
E como? Se eu tenho o talento do conhecimento, se eu tenho o talento da aproximação espiritual, se eu tenho o talento de ter facilidade aonde eles me apontam das respostas que eu estou precisando, eu tenho que passar isso. Se eu tenho o talento da cura, eu tenho que passar isso. Imaginem vocês se Kardec tivesse dito: não, não quero saber de codificação de espiritismo nenhum, não quero saber de nada disso daí, vou ficar de boa na lagoa. Não existiria evangelho, segundo o espiritismo, segundo os espíritos. Não teria comunicação com os espíritos. Quer dizer, comunicação teria, mas não seria uma coisa doutrinada. Se Chico Xavier, não vamos muito longe, não, dissesse para Emmanuel: não estou afim, não. Não quero saber desse negócio de mediunidade, não quero saber desse negócio de escrever psicografia. Chico escreveu mais de 300 obras psicografadas de mensagens dos espíritos para nós. Nós vamos ficar sem isso. Ele ia ter os resgates dele, ele ia ter que pagar, ele ia ter que, de um jeito, resgatar essa negligência, essa preguiça. Ia, mas a gente ia ficar sem isso. O médium, o que ele faz? Ele usa a mediunidade para o próximo, para auxiliar o próximo, para orientar o próximo, ele guarda para ele. Que nem o outro escondeu o talento. Ele guarda para ele. Tudo bem. O resgate vem? Vai vir. Porque tantas pessoas que ele podia ter ajudado, tantas pessoas que ele podia ter aliviado de resgate. Mas continuaram lá os resgates porque ele não usou. Se essa mulher, Tatiana Sampaio, essa pesquisadora, descobrisse lá a fórmula sintética lá que ela descobriu com a polilaminina. E, desculpe se eu falar alguma coisa errada aqui. Que recompõe os nervos, regenera os nervos da coluna cervical, da lesão de coluna cervical. Se ela resolvesse falar: não vou estudar, não. Vou guardar essa fórmula aqui comigo. Se ninguém contasse a história de Jesus, os apóstolos não escrevessem, os discípulos não escrevessem, a gente não saberia quem é Jesus, ou quem foi. Poderia saber mais ou menos, mas não o que ele falou, não a mensagem que ele veio trazer. Se Jesus, quando Deus falou: cabeludo, está na hora de ir lá mostrar para os caras qual é o caminho. Se ele falasse: vou não, estou com vontade não. O povo se virar aí, esse povo tomar o caminho que quiser. Eu não vou, não. Eu vou chegar lá, vou ser surrado, vou ser humilhado, vou ser crucificado, vou morrer. Não vou, não. A gente não teria um caminho para seguir se ele resolvesse não vir para a Terra. Então, quando a parábola dos talentos significa exatamente o que você faz com o que eu te dei? Qual a utilidade? Você é útil para mim? Ou você simplesmente esconde esse talento e depois me devolve aquilo que eu te dei? Se eu te dei, eu não preciso. Se eu te dei, é para você. E aí a gente usa errado. A gente usa mal. Como o cara que escondeu o talento. Os outros foram e multiplicaram. Ele escondeu. Falou: não, estou com medo de Deus, do Senhor lá. Eu vou esconder o talento aqui para a hora que ele voltar, dar para ele. Ainda falou: toca o que te pertence. Se já me pertencia e eu te dei, é porque eu não preciso disso. É que eu quero que você faça bom uso disso. E ele não fez. Ele fez mau uso.
Então, é aquilo que nós falamos no encontro passado, mais ou menos, servir a Deus e a mamão. Se eu sirvo o dinheiro, eu vou para uma região da psicosfera onde o meu Deus é dinheiro, onde o Deus de todo mundo lá é dinheiro. Se eu sirvo a Deus, que Jesus descreve no Evangelho, eu vou para uma região onde todo mundo serve esse Deus, que Jesus descreve no Evangelho. Então, é graças a essas pessoas que não desistiram, que tiveram resiliência, que batalharam, que lutaram, até a morte, por vezes, no caso de Kardec, de Chico, que a gente tem benefícios, que a gente tem orientações, que a gente tem uma instrução para contactar o mundo espiritual, uma instrução, um ensinamento para evoluir. Porque se não fosse o sacrifício dessas pessoas, vocês imaginaram como a gente estaria hoje, no mundo de hoje? Todo mundo matando todo mundo, homem matando mulher, espancando mulher. Vocês já imaginaram? Se a gente não tivesse a menor ideia de Jesus, ou o caminho que ele propôs, por que que isso está acontecendo, ia estar todo mundo louco. Provavelmente a gente estivesse nessa balada aí, nesse embalo de loucura, de alucinação coletiva. Mas graças a essas pessoas que usaram o talento que Deus deu para elas em prol do próximo, é que nós estamos aqui, orientados, direcionados, amparados, protegidos. E basicamente é isso que dizem essas duas parábolas do Evangelho. Daqui a pouco a gente pode comentar ou fazer qualquer pergunta da espiritualidade no geral, tá bom? Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Fê, vamos fazer a harmonização? Não fechei, né? É, me empolguei e esqueci de fechar. Então vamos encerrar. Vamos novamente elevando nosso pensamento ao Cristo, acalmando o nosso coração e agradecendo aos todos os espíritos do plano, os amigos do plano espiritual que compareceram nesses nossos estudos hoje, aos nossos mentores, pedindo que eles continuem na árdua tarefa de nos iluminar, nos orientar, nos instruir, nos ensinar, nos proteger, nos direcionar. Aos espíritos de luz, agradecer pelo tempo e a disposição, pedindo que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos conceda a bênção divina do passe, onde cada participante dessa reunião visualiza à sua frente um ser de luz, que transmite um feixe de luz branca perolada para o topo da cabeça de cada participante. Essa luz domina o corpo, vai empurrando todas as energias internas para os pés, do pé para a terra, e toma conta de todo o nosso corpo. Dessa mesma forma, ela envolve todos os nossos órgãos, regenerando, reativando, curando. E de tão forte, tão grande essa energia, ela passa a expandir do nosso corpo, atingindo nossos familiares, nossos lares, nossos pets, nossos carros, nossas motos, nossos locais de trabalho, amigos, inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no ambiente terrestre, encarnados e desencarnados, homens ou animais. E essa energia vai crescendo tanto
que se expande dos limites do globo e se projeta infinitamente no universo. E é nesse momento, Pai, de energia profunda, de reflexão, de recepção dessa energia divina, dessa força divina, é que nós te agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. E pedimos pelos irmãos Ravi, Fiuza e Mara. Seja dada orientação, a tranquilização, a orientação e o encaminhamento necessário para ambos. Senhor Deus, é em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho, nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Bom, gente, agora sim, até terça que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Beijo, beijo.